Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para a continuidade do nosso estudo do Livro da Esperança por Emmanuel. A importância do estudo e reflexão em torno das mensagens de Jesus, porque nós precisamos meditar a respeito do que Jesus nos disse, porque através da meditação de suas palavras é que nós conseguiremos trazê-las para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana. Daí a importância de fazermos pequenas pausas na nossa rotina diária para ouvir um pouquinho a respeito de Jesus. Hoje a mensagem de estudo é o Verbo Nosso, capítulo 24, em que Jesus relaciona com o versículos 22 do capítulo 5 de Mateus, que diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra teu irmão será réu de juízo. Jesus. E o capítulo 9, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo diz: Eu, porém, o corpo não dá cólera àquele que não tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. E Emmanuel começa: Ainda a palavra. Velho tema dirás, e sempre novo repetiremos. É que existem palavras e palavras. Conhecemos aquelas que a filologia reúne, as que a gramática disciplina, as que a praxe entretece e as que a imprensa enfileira. Referirmos-nos, contudo, ao verbo arrojado de nós, temperado na boca com ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam. Verbo que nos transporta o calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Indispensável articulá-lo em moldes de firmeza e compreensão, a fim de que não resvale fora do objetivo. No trabalho cotidiano, seja ele natural quanto o pão, simples no serviço da mesa, no intercâmbio afetivo, usemo-lo à perfeição de água pura. Nos instantes graves, façamo-lo igual ao bisturi do cirurgião, que se limita prudente à incisão na zona enfermiça, sem golpes desnecessários. Nos dias tristes, tomemo-lo por remédio eficiente, sem fugir à dosagem. Então aqui, Emmanuel está nos falando a respeito do uso das palavras. E essa questão de falar, ela é bem complicada para nós, porque nós nos esquecemos que a palavra, uma vez dita, não tem como ser recolhida. E através das palavras, nós podemos ferir as pessoas e causar desequilíbrios profundos nas almas que nos ouvem. Por isso que ele fala que é um tema sempre novo e eles vão sempre continuar repetindo. E ele aqui, e Kardec, no enunciado que eu falei, que está lá no capítulo 9 do item 10 do Evangelho, fala que o corpo não dá a cólera àquele que não tem. Então, esses desequilíbrios que nos fazem, na hora do nervosismo, falar coisas que nós não devemos ou atacar as pessoas, não tem a ver com o corpo físico, tem a ver com o corpo, com o espírito. Quem comanda o corpo é o espírito. Quem tem desequilíbrios é o espírito. Então, quando nós nos encolerizamos, ou seja, quando nós ficamos tomados de raiva e quando nós começamos a brigar, gritar e agredir o outro verbalmente, este desequilíbrio é nosso, não é de ninguém. Não tenho como terceirizar isso nem culpar o corpo físico por isso. Isso é algo que é meu, então eu preciso trabalhar isso. E nós devemos então refletir mais antes de falar. Nos lembrar que a palavra, ela pode construir, ela pode amenizar dores, ela pode tranquilizar, mas ela também pode ser usada de um modo negativo. E infelizmente,
quando nós analisamos a nossa conduta diária, nós mais utilizamos a palavra de forma incorreta, levando muito por vezes a raiva e o desequilíbrio àqueles que nos ouvem, do que utilizando a palavra de forma correta, de forma equilibrada. E Emmanuel vai concluir dizendo: palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-las na direção dos outros, com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos venham elas até nós. Sobretudo, evitemos a desconsideração e a ironia. Todo sarcasmo é tiro a esmo. E sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma. E qualquer palavra que arremessamos no momento de cólera é semelhante ao raio fulminatório, que ninguém sabe onde vai cair. Então aqui Emmanuel conclui nos lembrando que as palavras são agente de construção de todos os edifícios da vida. E o uso que nós daremos às palavras é o que vai estabelecer em torno de nós a nossa vibração, a nossa energia, e o que vai harmonizar ou não os nossos centros de forças vitais, que está diretamente ligado com o magnetismo que nós exalamos. E ele coloca, que a cólera é uma tempestade magnética. Então, quando nós estamos encolerizados, quando nós estamos com raiva, as nossas energias, elas ficam completamente transtornadas. E quando eu emito uma palavra agressiva, ele coloca que é como se fosse um raio, que a gente não sabe onde é que ele vai cair. Então as palavras criam, as palavras têm força, porque nós empregamos energia magnética nelas e nós as lançamos no espaço. E elas podem vir alcançar a qualquer pessoa que esteja ao nosso redor. Portanto, recordemos a orientação que Jesus nos dá. Sede brandos e pacíficos, E lembrar que ele diz que se nós nos encolerizarmos contra o nosso irmão, nós já estaremos cometendo um erro. Então, nós precisamos dominar esses impulsos. Antes de falar, no momento de raiva, paremos, pensemos, respiremos. A respiração nos ajuda muito a acalmar o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Façamos uso deste recurso para que consigamos utilizar de forma mais equilibrada e mais assertiva o recurso tão precioso que Deus nos deu, que é a fala. Que usemos a nossa fala somente para construir emoções positivas no semelhante, que usemos a nossa palavra apenas para trazer paz e equilíbrio para aqueles que nos ouvem, e que consigamos refletir verdadeiramente sobre como temos usado este recurso tão precioso que Deus nos concedeu. Muita paz a todos e até a próxima semana.